Uma combinação de plantas especial vai purificar o ar da sua casa e ajudar você a respirar. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como faz uma inalação natural usando as plantas, as maravilhas da natureza. Olá, bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre chás, plantas e o herbalismo como um todo. Eu sou a Vivian Queiroz, a doutora natureza, especialista em tratamentos naturais. A inalação é uma técnica terapêutica que utiliza elementos da natureza junto com plantas destinados para purificação e alívio de desconfortos da respiração. Isso remota de milênios. Gregos, romanos, egípcios antigos já utilizavam essa técnica para esse fim. A inalação natural é uma prática que utiliza o vapor de água para desobstruir as vias respiratórias. Tanto o nariz quanto a garganta e os pulmões, todas as vias respiratórias são beneficiadas com o vapor de água. Existe a forma adequada para fazer, que seja na temperatura certa, para que você não se machuque, pois o vapor não pode estar muito quente. Assim como se a água estiver fria, você não vai conseguir ter o efeito desejado de descongestionar as vias respiratórias. Em geral, essa técnica é utilizada para casos latentes e crônicos de gripe, de resfriado, de sinusite, de rinite e de todas as ites. Antigamente, ela era utilizada apenas quando as pessoas apresentavam sintomas, ou até mesmo animais. Mas antes de você ir lá cuidar do seu bichinho sem saber o que fazer, presta atenção mais um pouquinho do vídeo, porque eu vou falar um pouco sobre as plantas que a gente pode utilizar na inalação. Mas antes de qualquer coisa que você for fazer, mesmo se for um tratamento natural, se você está buscando bem-estar, o conforto e qualidade de vida, é importante que você conheça as condições do seu próprio corpo. A técnica da inalação natural não existe efeito colateral desde que seja feita da forma adequada e enriquecida com as plantas certas para cada caso. Nos tempos de hoje, a inalação natural é uma técnica que precisa ser resgatada e incorporada no dia a dia de todas as pessoas, pois o ar está cada vez mais poluído. Mesmo que você não more nas grandes cidades, você pode sim ainda ser afetado com fumaças de fogo e de diversas outras formas que o ar está sendo poluído. Então, as práticas dentro do herbalismo e dos tratamentos naturais podem e devem ser utilizadas no momentos de crise e também antes mesmo de forma preventiva, para que você fortaleça o seu corpo e que você ajude ele e o metabolismo a funcionar de forma mais adequada, rápida e saudável, para quando ele for atacado ou precisar de uma reserva extra de energia, você esteja preparado. Além de ajudar a respirar melhor, ajuda você também a entrar em processos de calma e de relaxamento. A técnica da inalação exige que você pare um momento para simplesmente respirar um novo ar. É uma técnica que te purifica e por ser uma técnica que purifica, ela faz com que o seu corpo jogue para fora tudo aquilo que é impureza. Então pode ser que muitas vezes quando você utiliza a técnica da inalação, o seu nariz vai escorrer mais, o seu olho vai lacrimejar, você pode sentir vontade de cuspir, pode ser que venha catarro e é importante que você cuspa esse catarro, viu? Incorporar técnicas fáceis, acessíveis e simples, como essa no caso da inalação natural, ajuda você a ter uma qualidade de vida muito melhor. Existem algumas plantas que são mais indicadas para esses processos de descongestionamento e todo o processo de purificação do ar. São plantas que normalmente são utilizadas para sintomas de gripes, de resfriados, plantas que são sugeridas na necessidade de descongestionamento, de alívio de dores, catarro. A técnica da inalação, ela evoluiu no século XIX aproximadamente, e aí ela passou de ser só uma vaporização do ar para também uma inalação onde utiliza a nebulização do ar.
Por isso, a indústria inventou e criou alguns equipamentos para que podem ser utilizados em hospitais, em casos de extrema necessidade, em UTIs, para ajudar as pessoas a respirar. E também ela é utilizada em pequenos equipamentos que você pode ter na sua casa de fácil acesso. Mas não deixe de primeiro pedir orientação para poder utilizar isso e saber o que colocar se você for enriquecer o seu processo de inalação. Existem plantas que têm agentes e características que são mais indicadas para ser utilizada nesses processos de inalação, porque em geral elas têm características fitoterápicas que ajudam o corpo no alívio de desconfortos relacionados à respiração e energéticas também de abertura de caminhos e de purificação do ar e de limpeza em geral. Vocês sabem já, se vocês estão me acompanhando, que a parte fitoterápica é quando reage no corpo, quando entra na química do nosso corpo e do nosso metabolismo. E a parte fitoenergética é a fitoenergia da planta. A parte energética, a característica dela sensorial, de nos ajudar nas nossas emoções e sentimentos, da forma com que a gente interage com o universo e as sensações do nosso corpo. Eu fui lá na minha horta e colhi algumas coisas. E no vídeo anterior eu colhi com vocês os eucaliptos. Fui lá então no meu varal, peguei alguns eucaliptos e já deixei aqui separado. O eucalipto vai ser a primeira planta, ou seja, a planta principal desse meu processo de inalação. Eu, como doutora natureza, gosto de enriquecer os tratamentos naturais. Existe sim a possibilidade de você fazer uma inalação natural ou utilizar as plantas, uma única planta para a finalidade de chás, de banho, de qualquer técnica que você queira. Porém, da forma com que eu acredito, as plantas elas se complementam, elas se enriquecem e fortalecem a possibilidade e abrem mais possibilidades para que nós, quando utilizamos, recebemos os seus benefícios. Porém, eu sempre utilizo os meus preparados, como todos os produtos que vocês encontram no site da Doutora Natureza, para intenções. Então, a intenção da minha inalação é a intenção principal do eucalipto. Se você quer saber mais sobre o eucalipto, assiste o vídeo anterior que eu falei bastante dele. E a gente fez um processo muito bonito de limpeza dele para que ele pudesse estar aqui hoje. Eu sintonizei bastante, ou seja, me conectei bastante com o eucalipto, principalmente porque o eucalipto que eu vou utilizar, ele foi colhido exatamente após a situação de queimada, então é um eucalipto, assim, da resistência. Eu tô colocando essa intenção, assim, de purificação e que só as coisas mais puras e boas e que estejam bem ancoradas, assim, bem fortalecidas fiquem. Quando eu senti de fazer a inalação e sair para colher o eucalipto, eu não imaginava que eu ia me conectar tanto assim com essa planta. Ela me trouxe uma sensação tanto de aconchego e tanto de força que eu realmente não teria como não colocar ela aqui para que a gente possa em união, como se fosse honrar todas as plantas que foram queimadas. Então, a gente vai usar a vaporização no eucalipto aqui e a minha intenção nessa inalação é realmente de purificação e de fortalecimento das raízes, para que as plantas que ainda estão aqui, assim como as plantas boas, aquelas sementes boas que estão dentro de mim, elas se fortaleçam para que eu possa continuar fluindo em harmonia e beleza. Eu utilizei o eucalipto como a erva principal dessa minha inalação, porque é um momento que nós aqui, não só eu, mas todo o ambiente que eu tô aqui, precisa de uma purificação do ar, então uma limpeza do ar, o que o caráter do eucalipto faz, e também de uma purificação energética, como se fosse um banimento de todas as coisas ruins que já vieram, para que dê fim nesse ciclo e que o novo ciclo mais puro e mais limpo ele venha. Essa é a principal erva. E aí eu fui na minha horta também e fui lá na meu bebê hortelã e tirei alguns como se fosse uma poda mesmo, como se fosse não, de uma forma que foi uma poda. Eu já tirei algumas folhinhas porque ele ainda é bebezinho. Eu fui meio teimosa e algumas 2 semanas antes do acontecido, eu comprei mais algumas mudas, ganhei algumas mudas. Aí eu falo compra porque houve uma troca, né? Então, houve uma troca e chegou até mim algumas mudas de outras plantas que eu tô, tipo assim, sabe, incubadora, cuidando delas. Mas aí, olha o tamanho já da folha desse hortelã. Esse hortelã é um hortelã bem conhecido, é a menta piperita, né? Em geral é o peppermint. É uma planta extremamente aromática.
muito gostoso, muito mentolado o cheiro desse hortelã aqui. Esse hortelã, ele veio aqui do sul de Minas, mas eu não sei a cidade ao certo. Ele chegou até mim, essa mudinha aqui. E eu vou utilizar o hortelã aqui também na minha inalação. Eu coloquei primeiro o eucalipto, que ele tá seco. Então, eu já vou começar aqui a preparar. Então, vocês podem prestar atenção no sentido que, se vocês quiserem uma receita, agora é a hora de ficar esperto e anotar. A intenção é utilizar o eucalipto como base, como erva principal. Então, ele tem mais abundância aqui no meu preparado, onde vai ser a minha inalação. Eu tô utilizando um utensílio de cozinha mesmo, de vidro. Vocês podem utilizar qualquer um. Aspas. Eu não quero que, assim, eu não gostaria que você deixasse de fazer isso. Se você quer experimentar, você pode, porque você não tem um lugar certo para fazer. Não existe lugar certo, existe o momento certo e você vai lapidando a experiência. Eu sugiro que, se você puder preparar um ambiente, seja legal, porque você vai mexer com água quente. Não precisa utilizar a chaleira. Eu tô utilizando aqui para ficar num ambiente mais fácil de vocês verem, mas pode esquentar a água no fogão, depois trazer. É legal que tem uma mesa, uma bancada, um lugar para apoiar, porque a gente vai ter que inalar o cheiro. Então tem que ser uma altura legal e tomar cuidado para não se machucar. Por que eu escolhi vidro? Vidro porque ele mantém quente e não solta nenhum tipo de resíduo. Então, a minha sugestão é que, se você puder escolher, não escolha plástico, porque o plástico, ele solta um material mesmo do plástico, são positivas para nós inalarmos. Se você puder, não escolha plástico. Tenha opções como fibra de bambu, até mesmo aqui eu vou fazer um parênteses do parênteses para vocês, quando forem comprar alguma coisa, ver do que é feito. Às vezes fibra de bambu que está sendo muito utilizada, às vezes tem no mercado. Eu tenho várias coisas que eu comprei no mercado de fibra de bambu que a gente pode trocar pelo plástico, né? Trocar o plástico por isso. Vocês entenderam, né? Fica uma sugestão aí. Mas vamos voltar para a inalação. Folhas secas, primeiro. O hortelã que eu acabei de colher, ele tá fresco. Não sei se pela longe vocês vão enxergar. A espécie de hortelã aqui é o hortelã bem conhecido, Mentha piperita. Ele é extremamente aromático. Essa planta é utilizada na fitoterapia para descongestionar as vias respiratórias em casos de asma, de gripe e de qualquer tipo de situação onde a pessoa esteja precisando de ajuda na respiração. O caráter digestivo também, e ela também ajuda no mau hálito. Então, uma planta que ajuda toda a parte respiratória e no processo de metabolismo do corpo, para que o corpo também possa expelir, porque ela abre os brônquios. Ela também é utilizada de forma energética para a abertura de caminhos. O hortelã é muito utilizado em processos também de limpeza nos banhos e nos escaldapés, sempre trazendo uma energia de renovação, de limpeza também e de abertura de possibilidades. Seja possibilidades no corpo, seja possibilidades no corpo de jogar fora aquilo que não precisa, quanto na mente, de limpeza de pensamentos obsessivos, coisas que não sejam positivas na sua vida e na vida em geral, energeticamente. Tem uma outra espécie de hortelã aqui, só que esse daqui ele está desidratado. Então, já vou colocar ele aqui junto com o eucalipto. Esse hortelã é parecido com esse, não sei se é da mesma família, porque o hortelã é uma planta que tem várias espécies, mais de centenas. Essa daqui é o hortelã caipira, o hortelã da roça. É um hortelã que eu conheci, na verdade, só aqui, mas que ele dá demais aqui, como dizem. Porque é uma planta que nasce espontaneamente na época das águas, então é próximo à primavera. Por isso eu tenho ele só desidratado, esse hortelã aqui, ó, tá vindo desde a primavera do ano passado. Não é que esse seja do ano passado, mas ele veio dessa vez, vamos dizer assim. Eu vou utilizar ele aqui seco. E esses hortelãs aqui, quando tiverem frescos, eu volto aqui para mostrar para vocês. Tem uma história bem legal do hortelã, sabe? Uma vez eu vi um mito do hortelã, que era como se fosse uma história de uma moça, como o hortelã nasceu. Havia, na verdade, um rei, que ele sempre casava com as moças mais bonitas de toda a sua realeza. Só que depois da noite de núpcia, ele matava a sua princesa, que ele não deixava com que uma princesa ou uma moça da realeza se tornasse rainha. E uma moça que não era da realeza, era uma moça que era de outras castas, naquela época, né, existia alto padrão, ela não era, ela era uma empregada qualquer, resolveu desafiar esse rei. E ela disse: eu sou muito bonita e tenho certeza que você vai querer casar comigo.
Só que eu não vou deixar você me matar, porque eu vou te contar uma história. Então, eu só vou deixar você me matar se você deixar eu contar a história, pode ser? Ele ficou intrigado, porque a vida dele estava muito monótona, sempre fazendo aquele mesmo tipo de coisa. Aí, gente, isso é uma história, né? Aí, essa moça casou com ele e na noite de núpcias, antes dele matar, ela falou: Pera aí que eu vou contar uma história pra você. E aí ela começou a contar a história que no reino de uma princesa, nananã, e ela começou a contar a história. E no meio da história ela falou: Ah, então, só que aí agora eu não vou contar mais porque eu tô cansada, então eu só vou terminar de contar amanhã. Aí ele: Não, mas eu tenho que te matar. Ela falou: Não, eu tô muito cansada, pegou e dormiu. Aí o rei não matou ela porque ele era muito curioso, queria ouvir a história. No dia seguinte, de noite, ele foi querer matar ela. Ela falou: Tá bom, vou contar a história, depois você me mata. Aí ela começou a contar a história, contar a história, contar a história, contar a história. Aí ela falou: Ai, me cansei, vou dormir. E ela contava realmente até adormecer. Aí o rei sempre ficava esperando ela terminar a história nunca acabava. Moral da história: chegou um dia que o rei, mesmo sem saber o final da história, pegou e matou ela. E aí, onde enterraram essa moça, nasceu-se o hortelã. Porque o hortelã, dizem que é uma planta que você arranca ela do chão, só que a raiz permanece e ela volta a nascer. Gostou dessa historinha? Muito aromático vai ficar essa inalação aqui, viu, gente? Outra planta fresca que eu vou utilizar, então vou colocar só depois, é a peixinho da horta. Eu não sei se você já ouviu falar na peixinho da horta, é uma planta muito utilizada na gastronomia. Utilizam ela para fazer frita, né? Ela é empanada e frita, realmente fica uma delícia. Minha sugestão aqui, ó, eu sei que vocês perguntaram, não sei se vocês gostam de receita, se vocês gostam de receita na culinária com planta também, deixa aí o seu comentário. Mas você pode usar cominho no tempero, fica uma delícia. Então, além dela ser uma delícia para você degustar ela e receber os benefícios de forma nutritiva também, porque ela tem vitamina, gente. Ela tem vitamina A, vitamina C, vitamina E, ela tem minérios como magnésio e também até ômega 3. Além disso, é uma planta também utilizada para as questões de imunidade. Então, na fitoterapia e na fitoenergética, porque ela também tem caráter energético, os tratamentos naturais em geral do herbalismo podem e devem ser utilizados também na prevenção. Existem plantas como a peixinho da horta que ajudam na imunidade do corpo. Então, ela fortalece o corpo, além também de ter propriedades de ajudar a expelir. Então, ela é expectorante. As plantas secas estão aqui, as frescas vão aguardar. Vou colocar minha água para esquentar e tome cuidado nesse momento. A hora que você for utilizar água quente, não coloque diretamente o seu rosto. A gente vai temperar essa água, por isso que já tem uma água aqui. Então eu vou esquentar. Vou voltar com vocês aqui. Vou colocar a primeira água gelada, fresca, na verdade, não é gelada de geladeira, é fresca. Deixar sentar um pouco as plantas e depois ir adicionando a água quente. A gente vai fazer isso juntos. Deixei um pouquinho amornar, mesmo estando quente. Vou colocar um pouco da água que está em temperatura ambiente, água de boa qualidade. Aqui também, gente, no herbalismo, em todas as práticas que a gente utiliza elementos da natureza, quando a gente começa no processo de tocar as plantas, a gente já vai colocando a energia da gratidão aqui, porque a gente vai receber coisas boas nesse momento. Então, eu vou colocar a água aqui, vou deixar ela um pouquinho. Posso já me conectar, fazer aqui a minha prece, o meu pedido, o meu agradecimento. E vou tocando aqui, já vou começando a sentir o aroma. Eu não vou amassando muito, só afundando as plantas na água, para que elas comecem no processo, então, de contato com a água, sem que ela se queime com a água quente. Primeiro, a gente vai, então, umedecendo as folhas. Enquanto elas vão fazendo isso, eu esqueci de pegar minha toalha. Então, não esquece de anotar aí, porque você tá anotando a receita para ter uma toalha nesse momento, tá bom? Peguei minha toalha e agora eu vou começar a colocar água quente. Tô adicionando aqui, então, as plantas que estão frescas, né? E vou deixar um pouquinho aqui na água. Não vou colocar meu rosto diretamente nesse vapor aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado nesse momento e depois. Depois eu não devo sair e tomar friagem, porque as plantas que estão aqui vão abrir os brônquios, vão fazer te respirar melhor e fazer entrar mais oxigênio, mais ar. Por isso, pode ser que você fique um pouco tontinho, né? Isso daí é uma sensação normal, não é um efeito colateral. Faça isso no momento de relaxamento, que você possa ficar alguns minutos ali paradinha, ainda sentindo o cheirinho. Vou tirar meu chapeuzinho, ajeitar o cabelinho, tá bom aqui?
a toalha. E vamos sentir esse aroma maravilhoso juntos. Nossa, é uma sensação maravilhosa, muito gostoso, dá uma, aqui assim, é nítida a sensação que traz de alívio, de relaxamento. Então, eu aconselho que vocês façam ela e utilizem ela na casa de vocês, que vai trazer alívio imediato. Se você gosta de vídeos assim, com receitas, deixa o seu comentário aí. Eu quero saber se vocês querem aprender a utilizar plantas e tratamentos naturais acessíveis e simples na casa de vocês. Conta pra mim também as experiências de vocês, se vocês já conheciam a inalação natural, se vocês já faziam, se vocês utilizam outras plantas. Não deixa de trazer as suas sugestões. A nossa comunidade está crescendo e eu fico cada vez mais feliz com o entusiasmo de cada um de vocês para saber sobre plantas, sobre chás e tratamentos naturais. Eu vou falando também um pouquinho sobre mim, um pouquinho da roça. Então, por isso, eu peço que vocês façam sugestões. Me contem o que mais vocês querem saber para que eu continue trazendo conteúdos que vocês aprendam, se divirtam e também vejam coisas boas da vida. Se você gostou do vídeo, curte e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o sininho ativado para o YouTube te avisar quando tiver outro vídeo. Confere sempre se você continua inscrito. E os vídeos aqui no canal são toda segunda e quinta-feira às 7h30 da noite. Se você gosta de live, eu também quero saber. Que tal a gente ficar um pouquinho de tempo ao vivo para eu tirar a dúvida de vocês e vocês me conhecerem um pouco mais toda semana? O que vocês acham sobre isso? Me deixa aí, então, a informação se para vocês lives são interessantes, que dias e que horários que vocês gostariam de ter esse tipo de interação comigo também. Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau!